Hoje eu quero meditar com você em uma passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Tudo bem com você? Meu nome é Jonas e o desejo do meu coração é compreender melhor, junto com você, a palavra de Deus e buscar uma linguagem simples de poder explicar princípios tão altos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Muito bem, o texto proposto, ele vai dizer assim: não fique admirado de eu te dizer isso. Tá? Essas são palavras do Senhor Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Ele está conversando com alguém muito importante para nós. E ele vai dizer assim para essa pessoa: não fique admirado de eu te dizer isso. Olha só o que ele vai dizer. Importa renascer. Ou, importa nascer de novo. Ou, necessário vos é nascer de novo. Olha só, quando a gente ouve uma palavra como essa, logo a gente imagina assim, né, que Jesus deve estar conversando com um grande assassino, um criminoso, um doente, um endemoniado, uma prostituta, alguma dessas coisas que socialmente, né, nós chamamos de uma aberração, uma coisa assim, né? Mas aqui, isso não está acontecendo. Jesus, em João, capítulo 3, Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemos. Esse homem, ele é um dos principais líderes do judaísmo nos dias de Jesus. Ele é líder do povo, ele é um homem religioso, com boa educação, boa criação, boa conduta. É alguém muito grande, ele faz parte da nata da sociedade. E agora ele vai ter esse encontro com Jesus e de imediato Jesus vai dizer a ele isso: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como que nós podemos tentar traduzir isso? Muito bem. Se formos analisar isso com respeito à natureza, nós encontraremos sim, em todo o tempo, esse tipo de coisa acontecendo na criação de Deus. Nós temos diferentes formas de vida na natureza que não conseguem ter a percepção das outras. Existe uma série de frequência enorme e comunicação no mundo animal que para nós é imperceptível. Por outro lado, também existe no mundo animal, né, uma série enorme, uma variedade de espécies que não tem consciência que nós estamos aqui. Ou seja, não consegue ter nem noção de que nós estamos aqui. E eles estão inseridos nessa realidade. Pois bem, essa é a razão pela qual, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Porque nós nascemos com uma natureza animal. Nós nascemos com um espírito morto para um relacionamento com o mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual está aí, mas nós não podemos tocá-lo, nós não podemos compreendê-lo, nós não podemos acessá-lo com a nossa natureza com que nós nascemos. Tá? Nós nascemos no pecado. Davi disse isso lá no Salmo 51. Ele falou assim, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 5. É muito importante isso, porque lá em Romanos, no capítulo 5, no último versículo do capítulo 5 de Romanos, está escrito assim, olha, eu vou ler para você aqui. Romanos 5, versículo 21. Para que, do modo como o pecado reinou dentro da morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que o reino da morte, quem governa é o pecado. E todos nós nascemos para dentro desse reino, primeiro. Esse é o primeiro nascimento.
ou esse é o nascimento da carne, ou esse é o nascimento da água. Ou seja, nós fomos gerados nesse mundo pela água. E quando nós chegamos aqui, nós chegamos todos com a mesma natureza. Uma natureza onde o pecado reina dentro da morte. Essa é a verdade sobre a raça humana inteira. E com essa natureza pecaminosa, nós não temos qualquer condição de compreender o reino de Deus, de ver o reino de Deus, de acessar o reino de Deus. Então, fala para mim, como que nós podemos, dessa forma, imaginar que exista algum outro jeito de agradarmos a Deus, o nosso Criador, de fazermos a vontade dele, estando nós todos inseridos nesse reino da morte. Então, o reino de Deus, ele já está estabelecido por Deus, de eternidade a eternidade. E a sua manifestação sobre a terra, ela tem sido revelada debaixo de um padrão. E é tão maravilhoso nós estudarmos a Bíblia, porque nas Escrituras nós vimos como que esse Deus, que é Espírito, esse Deus que habita na luz inacessível, esse Deus que é o Criador de tudo e de todos, ele busca uma relação com esse homem que está no reino da morte. É Deus quem sempre começa a relação. É Ele que chama. E não só isso, mas também é Ele quem se revela. Quando Ele tira a cortina, o homem consegue enxergar. Se Ele não fizer isso, é impossível para nós. É Deus quem salva. E isso é algo muito importante também, viu? Nenhum de nós tem qualquer condição de se salvar a si mesmo. É um engano da nossa cabeça achar que a salvação é uma coisa que parte da gente. Não, isso não é verdade. É Deus quem transforma. E é de Deus a vontade e as obras que são manifestas naquilo que nós chamamos de o reino de Deus. Agora, é verdade que existe uma maneira de nós, como pecadores, respondermos a Deus nesse processo para que nós possamos entrar nesse reino, ou para que possamos ver esse reino. E quando nós vamos falar assim da resposta humana, como eu já disse, uma vez que o Senhor chama, eu preciso responder. Né? E Ele vem e Ele chama de uma maneira que Ele me dá condição de responder. E o nome dessa condição é graça. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça. Então, o Deus do reino de Deus, Ele por sua graça, Ele nos toca de alguma maneira. Ele nos chama. E quando Ele nos chama, a maneira humana de respondermos esse chamado ao reino de Deus é o arrependimento. Esse é o primeiro tópico que nós vamos encontrar nas Escrituras como a porta da chegada, da preparação para o reino de Deus. Nós vamos lá nos Evangelhos e nós vamos encontrar João Batista pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós vamos ver Jesus pregando: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então, essa mudança de mente que nos leva ao lugar onde podemos receber de Deus o milagre do novo nascimento. É por essa razão que a principal mensagem das Escrituras é: arrependei-vos. Quando temos consciência de quem somos e nos entregamos ao Rei, como somos, pecadores, então Ele responde, colocando vida em nosso interior. Isso é novo nascimento. E muito mais importante do que o perdão dos pecados é nascer do alto. É verdade que quando nós nos arrependemos diante do Senhor, Ele nos perdoa. Mas muito mais importante do que ser um pecador perdoado é ser um homem regenerado. Porque o novo nascimento nos leva a viver a vida
em uma nova dimensão. A gente começa a tocar as coisas espirituais. A gente passa a compreender as coisas espirituais. E a percepção do mundo espiritual nos capacita a buscarmos as coisas do reino de Deus e a vivermos para a glória de Deus. Então, eu quero voltar a repetir para você aquele versículo que nós lemos. Necessário vos é nascer de novo. Essa é a principal prioridade para o reino de Deus. Coloca isso na tua vida como a sua principal prioridade. E não importa qual seja a sua posição na sociedade. Talvez você não seja um grande líder religioso como Nicodemos, mas seja você um homem grande como Nicodemos, ou um homem vil como aquele endemoninhado gadareno que Jesus encontrou num cemitério. Seja você qualquer um dos dois, tenha clara compreensão a respeito disso. Necessário vos é nascer de novo. Que Deus abençoe você.